Bom dia, pessoal. Maravilha. Bom dia a todos que estão com a gente aqui na sede da Sanofi em São Paulo e bom dia a quem nos acompanha também online pelos canais da Sanofi, dos nossos parceiros, nossos convidados que vão estar daqui a pouco aqui no palco com a gente. Meu nome é Rafael Reis, eu sou líder de Public Affairs e Patient Advocacy da Sanofi Specialty Care e me dá muita alegria fazer a abertura do Sanofi Lab de hoje. E talvez falar um pouquinho para quem está acompanhando a gente pela primeira vez do Sanofi Lab. O Sanofi Lab é uma plataforma, é um momento muito especial para nós da Sanofi, que nos possibilita trazer aqui para a Sanofi e também fomentar dentro dos nossos canais discussões com alguns dos principais protagonistas na saúde, né, os pacientes, cuidadores, médicos, associações de pacientes e sociedades médicas, para falar de temas relevantes em saúde e que conectam também com a área de atuação da Sanofi. E hoje a gente vai ter mais uma edição super especial do Sanofi Lab, e hoje especialíssima. A sessão de hoje ela tem também o objetivo de marcar o Dia Mundial das Doenças Raras, que se celebra todo ano no dia 29 de fevereiro, então daqui a 2 dias. E hoje a gente vai ter pessoas muito especiais falando um pouco da experiência que elas têm, seja como associação de paciente, como pais, como cuidadores e a perspectiva médica. E vamos focar hoje especialmente na importância do diagnóstico precoce. E por que diagnóstico precoce? A jornada dos pacientes raros e de seus familiares ainda é marcada por muitos desafios. O Brasil avançou muito em políticas públicas, em acesso a tratamento nos últimos 10 anos, mas ainda é uma jornada marcada por muitos desafios. E talvez um dos principais e primeiros desafios que essas famílias enfrentam é exatamente o diagnóstico. Então, para falar um pouco disso, a gente vai trazer os nossos pacientes. Agradeço mais uma vez a vocês por estarem conosco e passo a palavra para o nosso líder da área médica, Bernardo Soares, que vai introduzir os nossos convidados e mediar a nossa conversa dessa manhã. Obrigado mais uma vez por estarem conosco. Bom dia a todos. Mais uma vez, obrigado pela presença, tanto aqui no escritório da Sanofi, quanto as pessoas que estão conectadas. Meu nome é Bernardo Soares, eu sou diretor médico dessa área de especialidade da Sanofi aqui no Brasil. E doenças raras faz parte da história da Sanofi e é uma das áreas que a gente tem uma atenção, um cuidado e um carinho todo especial. É legal, né? A gente celebra o Dia das Doenças Raras, dia 29 de fevereiro, que acontece só de vez em quando, né? Mas aí por isso que a gente pega outro dia para celebrar e falar sobre isso. O nosso programa hoje é super interessante porque eu quero discutir sobre realmente como diagnosticar, como cuidar dessas pessoas com doenças raras. E um dos temas muito importantes é que a gente está falando de 8% da população. Aí vocês estão dizendo assim, pô, é doença rara, mas 8% da população tem doenças raras. Né? Se a gente pensar nesse contexto, tem muita gente esperando um diagnóstico correto, um tratamento correto, um cuidado, uma atenção, um olhar carinhoso de uma forma diferente. Para, então, compor a nossa mesa, nós temos 3 pessoas super importantes. A primeira é a doutora Cristina Fischinger, que é geneticista do Serviço de Genética do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros Inatos do Metabolismo, que é a SBTI. Doutora Cristina, por favor. É bom que eu já falei errado o nome dela. Que delícia. O nosso segundo convidado é o Antônio Daher, que na verdade também a gente não chama assim, a gente chama de Tony. Né? Ele é um cara muito conhecido na comunidade de doenças raras, ele é fundador e presidente da Casa Hunter. Por favor, Tony, junte-se a gente. E, por fim, não menos importante, a gente convida a Priscila Aparecida Silva da Costa. E a Priscila é mãe e cuidadora de uma paciente que tem doença de Pompe. E ela vai nos trazer um pouco dessa realidade do que é cuidar, né, de uma pessoa com doença rara. Priscila, por favor.
Bom, vou me sentar aqui. Espero não fazer mais nenhuma gafe aqui, né? Mas esse papo aqui do Sanofi Lab, como já foi comentado, é uma dessas atividades que a gente gosta muito. A gente está no 11º Sanofi Lab, faz um ano que a gente começou esse programa, e é um programa aberto para a comunidade. A gente não está para falar de Sanofi, a gente quer falar de doenças, a gente quer falar das necessidades das pessoas no Brasil, para que a gente melhore a qualidade de vida, para que a gente não deixe pessoas desatendidas. E a indústria farmacêutica é muito limitada, o que é que ela pode fazer. E a gente se desafiou muito para conseguir abrir esse canal, a gente é muito orgulhoso desse trabalho, eu adoro participar dessa atividade. Doutora Carolina, não vou errar mais agora, né? A gente conversou horas mais cedo, e aí agora eu errei o nome dela. Doutora Carolina, nos explica um pouquinho o que são as doenças raras, como é essa classificação e o quanto doença rara tem a ver com doença genética. Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né? É uma transmissão ao vivo, certamente para o Globo, né? E para o Globo com diferentes fusos horários, né? Então, para mim é um prazer e uma honra estar aqui. A gente está numa semana muito especial, que é a Semana das Doenças Raras. O dia alusivo é o dia 29 de fevereiro. Na verdade, é um dia raro, né? Porque a gente não tem ele todo ano, e esse ano a gente tem. Então, é uma semana especial porque ela é mais longa ainda, então a gente pode falar ainda um pouco mais. A gente tem o dia 28 e tem ainda o dia 29 para poder falar um dia a mais, né? Para que a gente não esqueça realmente e não negligencie esse número de indivíduos no Brasil e no mundo afetado por uma condição rara. Eu sempre digo que esse nome, doença rara, é um paradigma, né? Porque, na verdade, os raros são muitos. Se a gente for pegar por uma doença, a gente pode pegar uma doença, vamos pegar mesmo a doença de Pompe, a frequência de 1 para 50 mil, dependendo de uma população, 1 para 16 mil, 1 para 10 mil, 1 para 500 mil. Essa questão do conceito de ser raro, ele é muito variável de país para país, de região para região. No próprio Brasil, nós temos muitos países e clusters. Nesses clusters, a gente tem regiões em que doenças raras são muito comuns, né? Então, é um pouco de paradigma esse conceito. E a segunda coisa é, de uma forma geral, de todas as doenças raras que a gente conhece, 80% são genéticas. Em torno de 20% são cânceres, doenças imunológicas, que talvez no futuro venham a ser genéticas também, né? Então, acaba que o geneticista assume esse papel de cuidar do paciente com doença rara, pela questão da causa mesmo, né? E se estima que no Brasil a gente tenha cerca de 13 milhões de indivíduos afetados por alguma condição rara, mas não são esses 13 milhões, é muito mais. A família de um paciente com doença rara, ela é uma família rara também, porque os indivíduos deixam de trabalhar para cuidar dos seus filhos e têm um sofrimento tão ou pior do que o próprio paciente afetado pela condição. Eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais aqui de outras coisas, e eu faço essa introdução em relação à questão dos conceitos e enfatizar também que 85% dos pacientes são crianças. E quando a gente tem uma criança com alguma doença, esse impacto ele é maior ainda. E aí, assim, eu queria te perguntar sobre essa questão hereditária, genética, né? E como é feito esse diagnóstico? Então, por serem doenças raras, a gente tem a questão de ser hereditário e de ser genético, né? Então, primeira coisa, ter uma doença genética não quer dizer necessariamente que o pai e a mãe têm. Ela pode aparecer primeiro como uma mutação nova, por exemplo. Você pode passar para os indivíduos a seguir. Então, o congênito e o genético é diferente. Eu posso nascer com uma doença congênita, uma malformação, que não é genética, mas é uma malformação. Mas eu posso nascer com uma malformação que tem uma causa genética. Então, a questão de ser hereditário traz um segundo desafio, que é o desafio da gente encontrar aquele paciente
com aquela condição genética, naquela família, e que a gente possa prover o aconselhamento genético e a possibilidade de prevenção dessa condição para outros indivíduos naquela mesma família. E essa possibilidade de prevenção envolve, primeiro, o acesso ao diagnóstico, né? Não tem como a gente fazer o aconselhamento genético de um paciente que a gente não sabe qual é que é a causa da doença. Então, a gente primeiro tem que chegar ao diagnóstico e, posteriormente, estabelecer esses riscos para aquela família, que nunca é de 100%, tá, gente? Às vezes eu recebo casais assim, o que vocês entenderam? A gente entendeu que se tiver um filho, vai nascer com o mesmo problema, doutora. Senão, nunca é assim. Ou a gente vai ter um risco de 50%, se é uma doença dominante, ou um risco de 25%, se é uma doença recessiva, ou um risco de 50% quando é ligado ao X para meninos, né? É o exemplo da doença de Fabry, em que os homens têm a manifestação clínica mais abundante, mais florida do que as mulheres. As mulheres são portadoras, podendo ou não ser sintomáticas, e os homens são sempre sintomáticos. Então, esse risco é de 50%. E ainda tem herança mitocondrial. Esses são os padrões de herança monogênicos, né? Não vou dar uma aula de genética aqui agora, senão a gente não vai falar das outras coisas. Mas aí a gente tem as mitocondriais dominantes, recessivas e ligadas ao X. Então, cada uma com o seu risco, né? Que nunca é 100%. Então, sempre tem a questão da necessidade do paciente, daquela família, passar por um genetic counselor, aconselhador genético, para saber exatamente o risco e planejamento reprodutivo. É uma sopa de letrinhas e é um monte de coisa complexa, né? Mas é importante dar esse contexto, né, da complexidade dessas doenças, né? E aí eu queria, continuando contigo, Carolina, que você nos contasse um pouquinho o que é essas doenças de depósito lisossomal, né? E aí, se você pudesse, por exemplo, dar o exemplo de POMP. Né? Ótimo. Dentro das doenças genéticas, a gente vai ter aquelas que são malformativas, né, dismorfológicas, tem os cânceres de causa genética, tem as neurogenéticas de manifestação adulta, e tem um grupo bem especial que se chama erros inatos do metabolismo. Nos erros inatos do metabolismo, a gente geralmente vai ter um defeito, uma alteração genética que interfere numa determinada enzima ou em algum transportador da célula, e a gente vai ter o acúmulo de uma determinada substância e a falta de outra. E aí, decorrente disso, vão vir as manifestações clínicas. Dos erros inatos do metabolismo, contextualizando dentro das doenças raras, é em torno de 10%. Mas por que eles são tão importantes? Praticamente os erros inatos, de todos os grupos de doenças raras, o grupo dos erros inatos do metabolismo tem possibilidade de tratamento. Então, a gente não pode deixar de fazer o diagnóstico de uma doença metabólica hereditária, porque muitos pacientes podem se beneficiar de tratamento. Dentro dos erros inatos, então, assim, bolão, doença rara, erro inato do metabolismo, 10%, e aí vem lá o grupinho dos erros inatos, que são as doenças de depósito, que são cerca de 80, 100 doenças. Cada vez a gente descobre mais. E nessa de depósito tem uma característica. Ela nasce silenciosa na pessoa. É um nenê que nasce perfeitinho, bonito, a gente não identifica nenhuma alteração na criança, e, aos poucos, então, aquilo vai aparecendo. Por quê? Precisa de um tempo de depositar uma determinada substância naquele organismo que vai causando, então, a manifestação clínica. Na doença de Pompe, especialmente, causa o acúmulo de tipo um açúcar, chamado glicogênio. E esse açúcar ele acumula no músculo. E o bebê já nasce com aquele acúmulo. Mas, muitas vezes, a manifestação ela vai aparecer quando ele é bebezinho, ou quando ele tem 3 anos, ou quando ele tem 15 anos, ou quando ele vai ter 40 anos. Então, é um espectro de manifestação clínica tão extenso que confunde o médico clínico geral. O pediatra não reconhece,
porque nunca viu, não está escrito, ninguém ensinou ele a fazer diagnóstico de doença de Pompe. O neurologista, o clínico geral, não entende por que o paciente não consegue subir uma escada, por que ele tem perda de força, por que ele tem dores. Às vezes, o paciente até é classificado como um paciente psiquiátrico, né? Esse teu problema é psicológico, porque tu tem dor no corpo todo, que é mais fácil, né, do que sair investigando. A doença de Pompe é uma doença de acúmulo desse glicogênio no músculo, que leva, então, sintomas musculares, cardíacos, dores generalizadas, e o diagnóstico ele tem que ser feito, porque, dentre aquelas doenças raras, essa é uma tratável. Então, o paciente que não recebe esse diagnóstico precocemente e esse reconhecimento, ele tem um prejuízo já de largada, porque ele não está sendo adequadamente avaliado para uma doença rara que tem tratamento. Lembrando que cerca de 2% só das doenças raras tem remédio específico, e essa é uma delas, entre outras doenças de depósito. Então, a falta do diagnóstico não vai permitir o acesso ao tratamento. Perfeito, obrigado, Carolina. Tony, você é o cara, né? Você é um cara que tem impacto gigantesco no Brasil na história das doenças raras. E você é fundador de uma associação, né, de pacientes e de cuidadores de doenças raras. E você é o líder da Casa Hunter, né? Eu queria que você nos contasse um pouquinho o que é a Casa Hunter, como foi essa tua jornada. E é um prazer tê-lo aqui. Prazer todo meu, muito obrigado pela oportunidade, uma honra, né? Mais um ano a gente compartilha um pouco dessa jornada do paciente. A Casa Hunter, ela nasceu para mudar o cenário das doenças raras no Brasil, trabalhando na estruturação do ecossistema para doenças raras. Então, ela trabalha em vários nichos: capacitação, políticas públicas, pesquisa, até chegar a ter programas, né, de atendimento específico para pacientes com doenças raras, tipo Day Hunter, né, onde se tem no mesmo dia uma equipe multidisciplinar, né, para otimizar o atendimento do paciente, encurtar essa jornada do paciente. Chegamos a construir a primeira unidade, né, junto com o EGPT da Casa dos Raros, Porto Alegre. Temos outro projeto que é o hospital, que estamos trabalhando agora nas plantas. Então, nós queremos, no final da conta, para que existe Casa Hunter? Ela existe para mudar a história das doenças no Brasil, mudar a jornada do paciente, que é uma jornada insana, né? Encurtar o tempo desde o diagnóstico até o atendimento qualificado, porque tem muito atendimento hoje, mas infelizmente não acontecem da forma certa. Então, nós queremos mudar esse tipo de atendimento para dar qualidade de vida, né, para os familiares e para o paciente. Quando falo o paciente é a família, né, porque a família vive a dor do paciente, a mãe fica mais doente que o próprio paciente. Então, estamos aqui nessa luta há 10 anos e queremos continuar mais 10 anos, pelo menos, né, transformando, né, em políticas públicas, mostrando a possibilidade de ter realmente um caminho, né, melhor para esses pacientes, um caminho também melhor para todos os interessados, né, especialmente para o governo, que traga sustentabilidade e traga resultado. É isso. A Casa Hunter está localizada e tem uma estrutura bem legal lá em Porto Alegre, né? E o hospital agora é São Paulo. A Casa dos Raros, que está em Porto Alegre. Casa dos Raros. Isso. Perdão. Isso. O hospital vai ser aqui em São Paulo, na Vila Mariana. Perfeito. Essa é uma informação super legal. Priscila, aí chegamos a um momento super especial, né? Você é mãe cuidadora de uma menina que tem uma doença rara, e eu queria que você nos contasse um pouquinho dessa jornada, desde diagnóstico, de cuidado, né, de como é esse teu dia a dia. Bom dia para todos. Eu sou mãe da Mirela Vitória, ela tem Pompe, né? Foi diagnosticada com 1 ano e 3 meses. Até então, foi uma gravidez tranquila, até os 7 meses. Ela teve que nascer prematura, porque por causa de uma infecção urinária que eu tive, então teve que tirar ela antes do tempo. E, assim, até então não veio um diagnóstico. Era uma criança normal, assim,
E, com o tempo, ela ficou internada com 2 meses e 3 semanas no hospital, até ter alta, pegar o peso dela, tudo. Só que era uma criança um pouquinho complicada, que até então ela tinha apneia. Ela já assistiu muitas apneias dela no hospital, né? Era bem complicado. Quando ela teve alta, o médico simplesmente falou assim, olha, ela é uma criança normal, ela vai para casa, ela vai fazer físio, vai fazer fono, vai ser uma criança normal. Até então, ela vivia internada. Era muita pneumonia, era broncolite no tempo, né? E aí teve um problema no coraçãozinho dela, que foi descoberto, que é um pouquinho alterado, né? E então, aí saiu esse diagnóstico do coração, já foi direto para o cardiologista. Do cardiologista, já é conhecida também conhece essa doença, ela já mandou passar por geneticista, aonde o médico falou assim, olha, é uma suspeita de POMP. Até então, a gente vai colher o exame. Aí, no momento que vem esse diagnóstico, assim, essa suspeita, eu já fui no Google procurar. Nossa, o que é esse de POMP, né? Qual é essa doença? O que causa? E, então, eu me assustei. Eu lembro que foi, assim, assustador o que eu vi, né? Não foi, assim, uma explicação que eu tive. Eu fiquei meio perdida, uma mãe de primeira viagem, né? Porque até então eu tenho um filho de 18 anos e não tenho. E não tem ninguém com esse diagnóstico na família, nem tanto da minha parte, nem tanto da parte do pai. Então eu fiquei meio perdida nessa história aí, né? Aí, quando foi com 1 ano e 3 meses, ela se internou novamente, ficou entubada, aonde veio o diagnóstico. Quando o médico falou assim, ó, deu positivo. Eu lembro que eu caí em pranto, eu fiquei assustada, eu falei, pronto, vou perder minha filha vai morrer. E, graças a Deus, ela conseguiu sair da tubação, foi aonde que ela já foi diretamente fazer o tratamento dela. E hoje ela está com 8 anos de idade, é assim, uma criança que eu procuro fazer o melhor para ela, assim, o que tiver no meu alcance, né? É uma criança complicada? Hoje em dia ela usa uma traqueo, ela usa uma GTT, ela estuda, ela tem uma rotina, eu procuro não cansar muito ela. E, graças a Deus, ela tem, assim, uma vida, né, que eu possa estar dando de acordo com o que está no meu alcance para ela, né? Você nos explica um pouquinho o que é traqueo, GTT, só para nos contar assim, um pouquinho da complexidade dessas intervenções que ela precisa viver, né? Então, primeira vez que ela foi entubada, ela conseguiu sair. Ela usou a traqueo porque ela não conseguia respirar, porque a fraqueza muscular, né, causa isso, né, o POMP. E quando ela foi para se internar novamente, para fazer uma GTT, que era apenas uma internação de 3 dias. Olha, uma internação que vai fazer uma GTT, já vai para casa no 3º dia, no 2º dia. Quando ela foi fazer essa GTT, ela brocaspirou, aonde que ela entrou novamente na intubação, onde ela não conseguiu sair, porque assim a GTT é por onde que ela se alimenta. Ela se alimentava com aquela sondinha de alimentação. E os médicos falaram assim, olha, vamos colocar uma GTT nela, porque assim ela consegue ter acesso a mais alimentos, né, tudo bonitinho. Foi aonde que colocaram a GTT, e, infelizmente ela não conseguiu sair da intubação, onde que ela entrou na traqueo, que ela ajuda, que vamos dizer que é o pulmãozinho dela, o segundo pulmãozinho que ela tem, né, para ajudar ela a respirar. E a traqueostomia é uma situação definitiva nesse caso. A gastrostomia também é definitiva, né, porque é a forma de alimentação. E para uma menina de 8 anos, né, já é um impacto muito grande, né, na vida dela, na vida da família, imagino. Foi bem complicado para saber esse diagnóstico. Tanto que, quando eu engravidei novamente, hoje eu tenho uma filha de 5 anos, fez o exame, graças a Deus deu negativo. E, assim, a nossa preocupação, tanto da minha parte como do meu marido, foi, será que vai vir também? Porque até então os médicos falaram, olha, você não pode engravidar novamente, porque corre o risco do 3º filho nascer, né, com o mesmo diagnóstico. Mas, graças a Deus, está saudável, é uma criança saudável, né, e, assim, que nem a doutora falou, o doutor falou, né, que o nosso tempo é só para a criança, é só para ela, a minha vida é só para ela, assim, infelizmente eu não posso trabalhar, né, a vida para, né, é bem complicado ter uma criança, assim, especial dessa forma, né, que a gente tem que parar a vida para cuidar, né? Mas, assim, eu me sinto uma mãe especial por ter ela, porque, assim,
Se Deus me permitiu ter ela dessa forma, amém. Né? Graças a Deus, até que Deus tem me ajudado a cuidar dela, graças a Deus, nunca tem faltado nada para ela. Ela tem uma vida assim de rotina, né? Ela não fica somente aquela criança, vamos dizer, naquele mundinho, assim, vamos dizer assim, né? Ela tem uma vida, uma rotina do banho de sol à tarde. Ela tem, quando tem umas festinhas, eu consigo, perto de casa, eu consigo levar ela, né? Eu consigo procurar ter uma rotina para ela como uma criança normal, né, como outras crianças normais. Então, que nem eu faço, conforme está no meu alcance, para ela não se sentir uma criança assim, vamos dizer assim, uma criança diferente. Como ela tem uma irmãzinha de 5 anos, então eu procuro envolver ela nas coisas de uma criança normal, né, para não deixar ela encostada pelo canto, né. Então, eu procuro ela envolver, que nem todo ano eu procuro fazer o aniversário dela, que é uma alegria muito grande para ela, porque ela fala, ela pede, ela se comunica. Porque o médico até então falou que ela nunca ia falar. Aí eu tive a minha filha de 5 anos, foi aonde que ela desenvolveu mais ainda. Porque hoje ela consegue falar onde que está doendo, ela consegue falar o que ela quer, o que está preocupando, assim, o que não está gostando, os desenhos que ela gosta. É tudo, assim, o nosso mundo é para ela, né? Obrigado pelo depoimento, Priscila. É super tocante isso, assim. E aí, Carolina, eu queria que você nos contasse um pouco, então, assim, da doença de Pompe mesmo, assim, essa importância desse diagnóstico precoce, tratamento precoce. E aí eu sei que eu vou entrar num tema que você adora, né, que é o teste do pezinho, né? Como que a gente pode mudar a vida, né, de muitas dessas crianças com essa solução? Então, eu já tinha falado um pouco antes, né, da manifestação clínica, né, dessa condição, que é um erro inato do metabolismo, né, e causa esse acúmulo dentro da célula, do tecido muscular, de uma substância chamada glicogênio, e esse acúmulo, então, é o que vai causar os danos progressivos, né? E existem 2 tipos básicos, né, mais amplos da doença de Pompe: a forma infantil e a forma adulta, que, na verdade, é chamada tardia, né? Que é a partir de 1 ano. Então, antes de 1 ano é a forma infantil, após 1 ano é a forma adulta. E elas se diferenciam pela forma de apresentação, né? Normalmente, a forma infantil, a gente vai ter alterações cardíacas, e eu imagino que a tua bebê tenha sido descoberta pelo probleminha do coração mesmo, né? Que às vezes, desperta ao cardiologista pediátrico, que tem um pouco mais de conhecimento e vivência dessa doença, de suspeitar da doença de Pompe pela alteração do coração. O coração vai ficando grande, ele vai acumulando. Mas nas formas tardias é o desafio maior, porque é uma criança, às vezes, que demora um pouco mais para caminhar, e quando ele caminha, ele não corre direito, ou ele corre desengonçado, ou na escola, ele é o último que consegue subir a escada, todos os outros vão subindo correndo, ele é o último porque ele precisa do apoio das mãos para fazer um impulso, ou ele senta e não consegue levantar. E aí ele inicia com esse quadro e vai piorando, vai causando dor, vai levando a uma limitação maior. E no paciente adulto é ainda pior, porque ele inicia com a perda de força em torno da adolescência, jogava futebol, para de jogar, não consegue mais fazer atividade física. Eu tenho uma paciente que levou 25 anos desde o início dos sintomas até o diagnóstico. E nesses 25 anos em que ela começou os sintomas e o dia que ela teve o diagnóstico, ela foi submetida a 3 cirurgias de coluna. Então, por desconhecimento. Então, quando ela chegou ao diagnóstico, ela tinha 54 anos de idade. E aí a gente já perde muito tempo em relação ao tratamento. Então, isso são os desafios de pensar numa doença rara diante de sintomas comuns. Então, o paciente pensar numa pessoa que tem dor, que tem fadiga, que tem cansaço, que tem falta de ar, que dorme mal, que tem problemas de coluna, pensar na doença de Pompe. Então, esse é um desafio. Mas eu acho que a gente está num momento em que a gente tem que começar a pensar em descobrir esses pacientes antes dos sintomas. O mundo todo já evoluiu e já descobriu que o teste do pezinho, que é aquela gotinha de sangue que é pingada no papel filtro, é uma gotinha que ela não é só mágica, ela é decisiva no sentido da gente detectar condições genéticas raras.
Então, no meu ponto de vista, a triagem neonatal hoje é a medida de saúde pública mais eficaz no sentido de prevenir doença rara. A gente não necessariamente vai prevenir a doença, mas nós vamos prevenir o agravamento dos sintomas, né? Então, ela foi entubada e precisou ser entubada, mas quem sabe ser, e nós sabemos disso já, porque tem muitos estudos, tem países que já fazem diagnóstico pelo teste do pezinho para doença de Pompe há alguns anos, que mostra, se a gente diagnostica o bebê, a gente pode começar a tratar esse bebê precocemente e ele não agrava. Muitas vezes, ele consegue ter uma vida de uma alimentação independente, né? Não precisar de uma GGT, por exemplo, o que já dá uma enorme qualidade de vida, de não precisar de uma traqueostomia, de o diagnóstico não precisar ser feito dentro de uma UTI. Então, a triagem neonatal, que no Brasil, atualmente, dentro do programa nacional, inclui 6 doenças, e agora a 7ª, a toxoplasmose, foi iniciada por conta da lei que saiu em 2021. Em alguns estados já foi implantada a toxoplasmose, mas a gente quer trazer para dentro da triagem as doenças lisossômicas também, assim como as aminoacidopatias, as acidemias orgânicas, os defeitos de beta-oxidação, atrofia muscular espinhal, as doenças, a SCID, né, que é uma doença imunológica e que o paciente tem que ser transplantado. Mas a doença lisossômica, ela já está incluída na triagem neonatal em muitos estados americanos e muitos países da Europa. Por quê? Porque é custo-benefício isso. É muito mais fácil a gente iniciar o tratamento, detectar precocemente, iniciar esse tratamento precocemente, porque vai evitar a UTI, vai evitar complicações, vai evitar o home care, do que esperar que os sintomas apareçam e a gente comece a tratar. Então, para mim, é a medida de saúde pública que mais trabalha na prevenção da manifestação clínica de uma doença rara. E a gente tem que trabalhar fortemente para não ser uma política de governo, e sim ser uma política de Estado, a ampliação, para que os brasileiros possam ter acesso à ampliação à triagem neonatal. Perfeito, isso é realmente crítico, né? E aí, Tony, eu queria que você nos contasse um pouco dessa tua experiência trabalhando com pessoas, com familiares, né? Como é essa jornada, né? Como é a jornada do brasileiro com doença rara? Olha, a média de diagnóstico no Brasil, no Sistema Único de Saúde, leva em torno de 5 anos e 4 meses. Lembrando que 30% de que tem doença genética morre antes de 5 anos de idade. E a jornada é insana. Ele leva... Olha, em Porto Alegre, a Carol é superintendente, né? Ela sabe disto. O convênio com o governo do estado, quando a gente fez o convênio, primeiro os pacientes que a gente recebemos numa segunda-feira estavam na fila para primeiro atendimento 4 anos e 6 meses. Para primeiro atendimento. Ainda não tiveram atendimento. Isso não pode acontecer. Então, o que acontece hoje? Até chegar no geneticista, vamos ser otimistas, né? Se a gente formos otimistas, leva 1 ano e meio a 2 anos. Chegou na Carolina, no HCPA. A Carolina vai fazer todo o questionamento, vai pedir exame e vai marcar retorno. Ela só consegue marcar retorno pelo menos daqui 10 meses, 1 ano, para confirmar o diagnóstico. Se ainda consegue confirmar o diagnóstico. Depois que ela confirma o diagnóstico, vai falar, olha, você precisa de ortopedista, de neurologista, de físio, fono. São doenças degenerativas progressivas, especialmente falando das doenças de depósito errosenados de metabolismo. Doenças multissistêmicas. Então, é a equipe multiprofissional que precisa, né, montar o plano de manejo. Então, para eles passarem por todos esses profissionais, já leva mais 5 anos. Então, resumo uma coisa: falta de dignidade para o ser humano que tem doença rara no nosso país. Então, nosso trabalho, quando se fala do teste do pezinho, e a porta de entrada para acesso em geral. Não tem acesso sem diagnóstico precoce. E o teste do pezinho ampliado, ele foi feito para isso, né? Para você começar ali a jornada do paciente e tentar encurtar. Só que ter teste do pezinho sem ter milhares de casos raros no país também não adianta nada. Ter teste do pezinho e mandar ele para os centros que são de referência no país, com todo respeito, não adianta nada. O que mudou?
No HCPA, o melhor centro de referência no país, hoje o HCPA. O que mudou após a portaria referente à jornada do paciente? Nada. Não mudou nada. O HCPA continua atendendo a mesma quantidade do paciente semanalmente. O prazo é o mesmo desde 2014 até hoje, igual era antes de 2014. Então, como vou aceitar falar que a política, a portaria 199 mudou a vida do paciente? Não mudou nada. É zero. Que precisa mudar o sistema, precisa ter um projeto nacional, para depois do projeto nacional ter orçamento para aquele projeto e depois a gente fala de financiamento. É isso que nós precisamos, é tratar as doenças raras de uma forma independente, não às margens das outras doenças, isso que acontece hoje em todo o país. Perfeito, obrigado, Tony. Eu acho que a mensagem está bem clara, né? É uma questão social, política, né? Priscila, eu queria voltar a esse teu momento de diagnóstico, assim, quando te contaram, assim, é doença de Pompe. Como que foi isso para ti? Como é que foi essa busca por entender a doença? Você já conhecia alguém com essa doença? Alguém com uma doença parecida? Não. No momento que saiu o diagnóstico, quando o médico deu a suspeita, eu procurei no Google, procurando, né, assim, saber qual é essa doença, o que causa. E, assim, o que eu achei foi assustador, assim, não conhecia ninguém, assim, vamos dizer que sou mãe de primeira viagem de uma criança especial que tem esse diagnóstico. E foi difícil no começo, assim, porque até eu me adaptar, até ela também se adaptar, assim, porque não tinha movimentação, ela era uma criança, assim, molinha, tinha 6, 7 meses, ainda molinha, não segurava o tronco, não segurava a cabeça. Ia para as físio, aí fazia físio em casa também, eu procurava fazer, né? Então, assim, mas assim, ninguém passou para mim, assim, até sair o diagnóstico não foi passado para mim, assim, o que seria dela futuramente, o que queria complicar, o que queria causar nela, né? Não foi, não tive nenhum contato com ninguém para poder me explicar, para me acalmar naquele impacto quando me passaram essa informação. E aí, voltando para ti, Tony, eu acho que esse é um legado e um objetivo super importante da Casa Hunter, né? De acolher essa família e tentar abreviar um pouco esse sofrimento, essa jornada, esse conhecimento, né? Fala um pouquinho. Exatamente. Aliás, o nosso foco, a coluna mais importante da Casa Hunter, da Casa dos Raros, é o acolhimento. Tá? Que a gente olha as doenças raras como um todos, né? O acometimento não é apenas do paciente, é da família toda, né? Então, quando chega aquele paciente num dos programas Nós Day Hunter, chega ao paciente, ele está sendo atendido por equipe multiprofissional, né? Enquanto ele está sendo atendido, a família, especialmente as mães, né? São atendidas por equipe de psicólogas, porque elas ficam com depressão. A mãe pode ser médica, dentista, advogada, que for, ela deixa de trabalhar para cuidar do ente querido, porque não tem como deixar na mão de outros profissionais. Outros profissionais vão ajudar, enfermeira, babá, mas ela tem que estar lá 24 horas por dia. E não é fácil, ela vive a vida daquele paciente. Muitas vezes ela não consegue dormir à noite, né? Porque muitos pacientes, né, têm muito apneia, têm epilepsia, têm problema sério, né, de sono, tem agitação, então ela tem que estar lá 24 horas por dia. Então, ela chega para nossa mãe é bastante, vamos dizer assim, bastante doente, né? Bastante assim, não consegue nem entender direito como ela vai seguir com esse paciente, como ela vai trabalhar o plano de manejo. Então, se você não trata bem a mãe, ela não vai conseguir tratar o filho bem. E a gente fez, uns 3 anos atrás, mais ou menos, uma pesquisa na Febraharas, né, na federação, com 500 famílias. Né? A pesquisa ela diretamente endereçada a entender a burden da doença referente ao cuidador. E constatou que 72% das mães cuidadoras, infelizmente, viraram solteiras após descobrir que o filho ou a filha tem uma doença rara. O homem foge, infelizmente. Né? Essa é a nossa realidade no país. E, além disto,
a maioria delas deixaram de trabalhar. Agora são totalmente refém, né, vamos dizer, daquele cuidado, e não tem uma fonte, né? Quem consegue pagar isto? Quem consegue arcar? E uma despesa, às vezes o governo, claro, com todo respeito, quando ele paga um medicamento, ele acha que ele fez a parte dele. Um medicamento é mais apenas uma coisa, né? Tem cuidados e milhares de medicamentos, equipe multidisciplinar trabalhando diariamente para você ter realmente um sucesso com aquele caso, né? Ter qualidade de vida. E isso precisa de muito gasto, de muita energia, né? E muito amor, mais importante. Então, nosso trabalho, além de que a gente proporcionar na Casa Hunter vários programas em vários estados, né, de acolhimento, de equipe multidisciplinar para esses pacientes, de trabalhar para expandir mais a Casa dos Raros no país, e também implementar políticas públicas, né, a favor dessa comunidade de raras. E a gente submeteu um projeto de lei agora no Congresso Nacional em dezembro, e a gente vai trabalhar para ser aprovado esse ano, se a gente conseguir, que vai obrigar todos os centros no país, seja público ou privado, qualquer paciente que tem suspeita de doenças raras a ser atendido até 60 dias. Porque hoje não tem prazo. Deixa 5 anos, 6 anos, enquanto isso ela falou 3 cirurgias. Eu conheço paciente que operou antes de 5 anos 20 cirurgias desnecessárias. Então, eles gastam muito dinheiro hoje para atender pouco e com menos qualidade. Nós queremos gastar menos, atendendo mais e com mais qualidade. E dá para fazer assim. Não queremos mais dinheiro. Queremos mudar o sistema. Como abordar, né, essa causa das doenças raras? A abordagem atual hoje está errada, não funciona. Então, precisa mudar. Bem claro. Carolina, a gente falou de essa equipe multidisciplinar. Como é que funciona isso? Quais são essas especialidades que precisam estar juntos mesmo para ajudar? Normalmente, né, uma condição rara ou até mesmo um erro inato do metabolismo que está dentro desse contexto são doenças de manifestação que envolvem múltiplos profissionais, porque envolvem múltiplos sistemas. Então, mesmo numa doença em que o acúmulo está no músculo, a gente vai ter a parte respiratória comprometida. Então, o geneticista não pode tratar a questão de uma apneia, né? Eu preciso de um pneumo, mas eu preciso de um pneumo que tenha conhecimento mínimo daquela condição. Então, já é o segundo desafio, né? Às vezes os pacientes me perguntam, ontem mesmo, doutora, me indica uma nutricionista que entenda de doenças raras. Eu disse, olha, a gente tem um monte de nutricionista, mas não tem nenhum especializado em doença rara. A gente tem alguns que trabalham com erros inatos do metabolismo, né? Inclusive dentro da SBTI, a gente tem um departamento específico de nutricionistas que lidam com doenças metabólicas hereditárias. Mas, assim, dentro de outras especialidades, a gente também tem esses desafios, que é trazer o conhecimento dentro de outras áreas da medicina e da equipe multiprofissional, da fisioterapia, da fonoterapia, da psicologia, assistente social. Então, o ideal para o paciente, no meu ponto de vista, e aí eu até complemento uma questão do que o Tony mencionou, a política das doenças raras, a 199, ela trouxe financiamento e ela trouxe uma perspectiva de organização do sistema de atendimento, né? E dentro de um hospital público, por exemplo, como alguns SRDRs funcionam, antigamente aquele serviço que atendia o paciente com doença rara era um serviço malquisto, porque é um serviço de gasto. Hoje não. Hoje é um serviço de remuneração. Então, depois da política, houve uma modificação da visão de um hospital geral em relação à doença rara, porque eles identificam uma possibilidade de remuneração que não existia antes. Mas há esses gargalos imensos da fila de espera, do atendimento multi, que é muito difícil se fazer numa instituição em que se tem 8 mil funcionários, né? Então, o modelo Casa dos Raros, ele traz a possibilidade de, num único ambiente, a gente fazer
a avaliação clínica, prover esse diagnóstico num tempo digno e ter dentro dele a tal equipe especializada, né? Que todo mundo busca. Só que tem que ter umas 1000 casas dos raros para a gente ter realmente o poder de abrangência e a necessidade. Eu acho que é um projeto piloto que ele vai nos mostrar a forma melhor de trabalhar e a forma melhor de dar vida aos pacientes, tá? Trabalhando na questão da prevenção, fazendo planejamento de triagem neonatal, junto com os órgãos públicos. Então, assim, a parceria ela é pública, ela é dentro do Sistema Único de Saúde, ela tem a parceria privada, ela tem a parceria governamental, porque a gente sabe que a saúde custa muito dinheiro. E um paciente com doença rara ele custa ainda muito mais. Mas, como a gente diz, a vida não tem preço, né? A gente tem que prover ela, independente da sua condição. E é uma doença em que a gente tem o diagnóstico com 1 dia de vida e o paciente carrega ele até os 100 anos da vida dele, né? Se a gente consegue levar isso nesse tempo, né? Então, eu acho que a mensagem que eu deixo aqui, né, que a gente tem que trazer o tema, temos que falar. Eu acho que nos últimos 5 anos já vem modificando a visão. Hoje a gente fala doença rara, as pessoas entendem mais um pouco, né? E a última coisa, só para finalizar, tu deve conhecer a doença de Pompe muito melhor do que todos os outros médicos. E o Tony deve conhecer a doença de Hunter muito melhor do que qualquer médico. O paciente, ele passa a ser o dono de conhecimento daquela condição em 100%. Eu, Carolina, médica geneticista, experiente, macaca velha, tenho 8.000 doenças para cuidar. E os pais têm uma. Então, o conhecimento deles é de 100%, o meu é dividido. Então, eu admiro imensamente. E, dentro da medicina, essa visão também tem que mudar. O paciente ele não precisa sentar na frente, ele pode sentar ao nosso lado, porque a gente vai ter uma caminhada muito melhor, eu acho, e trabalhando em pesquisa, trazendo estudos para o Brasil e tudo mais. Mensagem super importante. Priscila, eu assim, estava hesitando em fazer essa pergunta, assim, já fiquei até com medo, assim, porque eu queria saber como é a tua rede de apoio, como que funciona o cuidado da tua filha, o que você consegue realmente ter para suporte, apoio. A gente falou dessa rede multidisciplinar, de toda essa complexidade. Como é o teu dia a dia? Então, a Mirella, hoje em dia, ela tem home care, né? Porque assim que foi diagnosticado o problema dela, ela já tinha entrado no convênio. E assim, quando foi diagnosticada, aí ficou aquela luta, né? O SUS ou o convênio SUS, aí ficou naquele problema. Assim, só que, infelizmente, eu tive que entrar na justiça para ela hoje ela ter um home care. Porque o PID foi lá no hospital para poder ver se consegue pegar a causa dela. Só que o médico chegou particularmente no canto e falou para mim, o caso da sua filha é home care. Sua filha tem que ter cuidados 24 horas, porque sua filha vai sair daqui com ventilação mecânica. Não tem como você cuidar dela. Porque se ela tiver alguma parada, algum problema dentro da sua casa, você não vai conseguir cuidar dela sozinha. Aí foi aonde que eu apelei na justiça. Hoje ela tem home care, tem cuidados 24 horas, enfermagem, vai médico, vai fono, físio, vai nutricionista, tudo em casa para ter o cuidado com ela. E, infelizmente, tive que entrar por esse meio aí para ela ter esses cuidados. Entendo a tua jornada, mas respirei um pouco mais fundo, assim, que ela está cuidada, né? Deixa eu chamar a atenção para vocês um negócio super interessante. A Sanofi está lançando um novo programa que se chama Detecta Raras. A gente trabalha com algumas doenças raras, né? A Sanofi tem um legado de muitos anos, né, de trabalhar com doenças lisossomais, e através do portal Conecta, que é um portal para profissionais de saúde, então ele é limitado. Isso aqui não é para todos os pacientes, familiares. A mensagem agora é realmente para os profissionais de saúde, mas tem uma série de informações, diagnóstico de cuidado para doença de Fabry, doença de Pompe, ASMD, doença de Gaucher, MPS 1, PTTA e esclerose múltipla.
Convido vocês, então, a acessarem esse portal, né, dentro do sanoficonecta.com.br/campanha/detecta raras. A gente vai fazer uma comunicação específica nos próximos meses para a comunidade científica falando desse serviço, mas ele tem esse objetivo, né? Ele não é para os especialistas, é para todo médico que precisa saber de doença rara para ajudar nesse diagnóstico precoce. E aí a gente está encerrando o nosso tempo, mas eu sempre gosto de deixar esse espaço assim para que vocês possam nos deixar uma última mensagem. E vou começar com você, Carolina. Então, a mensagem que eu tenho é que a gente tem ainda uma jornada grande pela frente, né? E que a gente não pode cansar no meio do caminho. A gente tem que pensar em várias estratégias, né, de melhorar a vida do paciente com doença rara. As estratégias, elas passam pela prevenção, né, que é primeiro o aconselhamento genético, pela detecção precoce, que passa, então, pela triagem neonatal dentro do seu âmbito de expansão, passam no reconhecimento dos sintomas, e aí é o treinamento dentro das faculdades de áreas médicas, passa no desenvolvimento de novas tecnologias terapêuticas, porque muitas doenças a gente até pode diagnosticar precocemente, mas a gente não tem acesso ou sequer existe qualquer terapia. Então, nós temos que também brigar. Eu sempre falo brigar, que é uma palavra meio feia, mas acaba que é, né? A gente tem que acabar brigando um pouquinho para trazer estudos ao Brasil. Eu acho que o Brasil tem a sua maturidade suficiente já para desenvolver estudos robustos de terapias genéticas. Nós já somos exemplo no mundo. E a partir daí também o acompanhamento desses pacientes ao longo da vida deles, na transição, criança, adolescente, adulto. De certa forma, o diagnóstico precoce ele também provê uma qualidade de vida melhor e a vida mais longa do paciente. Então, a gente vai precisar de muito mais gente envolvida, não só médicos, mas toda a comunidade dentro da área da medicina, né, e de todas as áreas de assistência, né? Então, acho que a gente tem muitos desafios, porque são muitas etapas, né? E são muitas, não correm paralelas, correm em sequência. Muito obrigada pela participação, e acho que foi excelente aqui estar com o Tony e com a nossa mãe guerreira. É chato, né? Não é guerreiro, né? É a mãe verdadeira, né? Pura como é a vida, né? Tony, por favor. Nós temos sorte no Brasil de termos médicos como Carolina que saem da zona do conforto, adotam a causa e lutam com a gente para implementar políticas públicas. Aí nossas ações como associação não é mais baseada em voz do paciente, ela é baseada, nossa advocacy, em evidências. E essas evidências, na maioria das vezes, ela é suportada, é apoiada pelos técnicos, pelos profissionais que entendem muito, né, essa questão, né, de doenças raras. Eu acho assim que eu vou lançar aqui tipo um desafio, né, para o governo. Vocês veem sempre na propaganda eleitoral, esse ano vai ter eleição, né, também, né? Só unidades básicas de saúde, construindo mais unidades, milhares de unidades no país, que vê construções de hospitais, unidades básicas de saúde, e fala, nossa, o Brasil não tem igual, né, na área de saúde. Todos elefante branco, não servem para nada. Se vou pegar o 8% que Bernardo falou, da população que sofre com doença rara, vamos ser justos, vamos destinar 8% de investimentos dos hospitais públicos e unidades básicas de saúde para serem modelos parecidos com Casa dos Raros. Não precisa nem dar o nome Casa dos Raros, mas modelos adequados, somente para atender doenças raras. Só precisamos de 8%. Eu tenho certeza que em menos de 5 anos a gente muda a história total das doenças raras no nosso país e dos pacientes. Somente 8% do investimento, em vez de fazer 100 unidades básicas de saúde, faz 92 e 8 de doenças raras. É isso. O engraçado que fui ver, tendo amizade com o prefeito,
todo mundo, secretários da prefeitura, fui ver, unidade básica de saúde custa muito dinheiro. Gasta muito dinheiro por mês, muito mais. Eu vi o gasto da unidade muito mais que o hospital que a gente está construindo, que a gente quer construir de 18 andares. O pior, se gasta com qualidade, dando resposta para aquela população, tudo bem. Mas só para dar tipo de pirona, aquele que acabei de tomar e medica, vai para casa. É isso que nós temos hoje. Isso precisa mudar urgente. Urgente. Obrigado. Obrigado você, Tony. Priscila, algum comentário? As últimas palavras, por favor. Sim, eu quero dizer assim, para vocês mães, vocês pais, que, como foi citado aqui, infelizmente tem muitos pais, mães que abandonam seus filhos por nascer desses problemas, né, com doenças raras. Eu quero dizer que não desista dos teus filhos, porque assim, a minha filha, não vou dizer que eu sou uma guerreira, quem é guerreira é minha filha, né? Porque assim, cada internação que ela teve, a maioria dos médicos que chegaram para mim e falou assim, sua filha é uma guerreira por ter chegado até aqui. Minha filha me ensina, cada dia que passa, ela está me ensinando muitas coisas, a não desistir. Porque assim, tem muitos relatos, muitas internações, né? Que os médicos pensavam assim que dali já ia ficar lá no hospital e já era. Não, minha filha é uma guerreira e ela me ensina cada dia mais. Então, lute pelos teus filhos, não desista deles, não. Porque, assim, eu sou evangélica. É que nem eu falo assim, Deus não dá uma cruz que você não possa suportar carregá-la. Então, se você tem seus filhos dessa forma, lute por eles. Seja guerreira por eles também, porque eles vêm para te dar uma lição, para te ensinar alguma coisa. Então, permaneça com ele, lutando por eles. Eu fico, não é raro eu me emocionar no Sanofi Lab. Tua mensagem é linda, né? Linda. Com isso, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui no escritório da Sanofi, todos que estão conectados. Essas atividades ficam gravadas para que outras pessoas possam assistir. É um privilégio tê-los os três aqui nos visitando e contribuindo de uma maneira tão importante. E eu desejo um bom dia a todos. Muito obrigado.